Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite e bem-vindos ao canal. E hoje eu quero falar sobre o que o filme, a experiência da menina do filme que é A Garota da Caixa, a Colleen Stan, tem a nos ensinar com a experiência que ela passou sobre o sexto sentido. E vou também falar a diferença do sexto sentido, que é a nossa intuição, relacionada ao nosso instinto, e o instinto de sobrevivência, né? Então, o instinto de sobrevivência, ele é uma capacidade que está presente e que é comum a todos os seres vivos, né? Nós precisamos sobreviver, então a gente tem esse instinto, essa percepção, essa capacidade de nos mantermos vivos apesar das adversidades e das circunstâncias, assim como a intuição, que é uma capacidade humana que vem do nosso mental e emocional, de ouvir essa voz interior, né? Que é a nossa voz interior, a voz da consciência. Muitas pessoas relacionam também aos mentores espirituais, ao anjo da guarda que sopra no ouvido, Deus falando com a gente, a centelha divina e alguns outros nomes que vai dependendo da crença vai ser dado. Mas o mais comum de a gente ouvir é o sexto sentido. Deixa eu só tirar aqui que entrou uma ligação. E o que vou trazendo, porque o que está relacionado com a Colleen Stan, essa sobrevivente de uma terrível acontecimento na vida dela, né, vamos dizer assim, que ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por 7 anos. Eu aconselho aqui, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, porque no YouTube não tem disponível o filme. Ele passa na TV a cabo, naquele canal Lifetime. É interessante que o canal Lifetime eles fazem vários filmes que são baseados em fatos reais, as histórias, só que é meio novelão, mas é interessante ver. E foi lá que eu vi o filme. E depois procurando mais sobre o assunto, sobre a história real dela, porque eu gosto de ver a pessoa, né, que passou por aquele caso, né, pela situação real, e não só ficar no filme, ver que realmente como é que foi, porque como o filme ele é baseado, você perde muitos detalhes interessantes. Então eu queria ver essa sobrevivente, como é que ela tá e tudo. E o que me chamou muito a atenção é que ela relata esse sexto sentido que ela teve, e que se ela tivesse seguido essa voz interior, ela não teria seguido viagem com esse casal. E por isso que eu estou trazendo o caso dela aqui, porque eu gosto de falar da intuição, que todos nós temos. Eu muitas vezes, falando por mim, eu muitas vezes na minha vida, todas as vezes que eu segui a minha intuição, e não só por uma questão de alerta, de perigo, mas sim por coisas, por oportunidades, como se a gente tivesse naquele dia de sorte, sabe? Ai, hoje é meu dia, tô com muita sorte, mas justamente porque você está seguindo essa intuição. E aqui também eu vou falar algumas formas de como a gente se conectar e afiar, né? Afiar a nossa intuição, seguir uma vida completamente ligado à nossa intuição. Isso é estar conectado com nós mesmos e não estar aí vivendo como se fosse um zumbi, vivendo, tomando decisões no automático, sem estar no modo presente, né? Assim como a filosofia do budismo e também dos yogis antigos, né, que já traz a meditação, né? Estar no momento presente, assim como aquele livro O Poder do Agora, todos eles falam dessa importância da gente estar presente. Exercícios para a memória é o quê? É falar consigo mesmo naquele momento, para você lembrar daquilo que você fez, né? Tudo isso é uma conexão consigo mesmo, estar presente naquele momento, e a intuição é algo, é uma forma que faz isso com a gente. Ela traz a gente para o momento presente, ela traz uma intimidade da gente com a gente mesmo, um autoconhecimento,
e principalmente esse feeling, né, de perceber pessoas que não são nossas amigas, pessoas perigosas também, né, que vão armar contra a gente, nos trair, enfim. Claro que quando a gente está numa energia muito boa, a gente atrai aquilo que a gente é, então a gente vibra, a gente com certeza vai atrair muitas pessoas que vão nos mostrar como nós estamos por dentro, né? Porque nós somos 100% responsáveis pela nossa vida, mas a gente não tem como ficar o tempo todo 100% vibrando numa energia assim elevadíssima. A gente está aqui no mundo, no planeta Terra, e muitas coisas acontecem, e a gente perceber as situações, né, ruins que acontecem no mundo também, a gente é atingido por isso, afetado, então isso balança, né, principalmente quando a gente tem empatia. Mas o se proteger, estar conectado, é um exercício diário, é importante e faz com que a gente se mantenha mais, assim, vamos dizer, mais positivo e não ficar numa energia negativa, com tantas coisas ruins que acontecem, mas também acontecem muitas coisas boas, né? Então, e também não ficar igual um bobo alegre, achando que todo mundo é maravilhoso. E uma das coisas que eu também quero trazer, além da história da Colleen Stan, que é a do filme Garota da Caixa, falar sobre a ingenuidade, que também é uma das coisas, é uma da maneira da gente ser na vida, que também faz com que a gente passe por determinadas situações para deixar de ser ingênuo, né? O mundo não é poliana, a gente precisa estar esperto também, né? Estar desperto, na verdade, e não esperto, mas desperto para a vida. E que eu queria falar também é que, para você que quer saber sobre a história da Colleen, assistam o vídeo no canal da Ju Cassini, que ela dá bastante detalhes ali, ela conta bem direitinho no vídeo dela sobre a história real do que aconteceu com a Colleen Stan, né? Que foi sequestrada, vou dar um resumo aqui, ela foi sequestrada por um casal extremamente perturbado, mas ela entrou no carro deles porque na década de 70 era muito comum as pessoas pedirem carona na região que ela morava. Ela estava, ela acho que ela queria ir para Califórnia, eu não lembro agora, né, da onde que ela estava. Ela ia para um aniversário de uma amiga e ia pedir carona, era um pouco distante, e ela se preocupou em pegar carona, né, com família, e não pegar com homens solteiros ou grupos de homens. Ela teve uma precaução. E naquela época era muito comum as pessoas pegarem carona, era algo assim que não era visto de uma maneira assim perigosa. Até as pessoas que davam a carona, que eu bati aqui, ou que pegavam a carona. Então aí ela foi sequestrada, ela acabou, que acontece? Quando ela estava no caminho, ela pegou carona com algumas pessoas e chegou num trecho que ela ficou esperando também mais uma carona, porque não, como a distância era muito longa, ela não tinha como fazer a carona de uma vez, né? Porque não era todo mundo que estava indo pelo destino dela, principalmente pela distância que seria percorrida, que ela iria percorrer. Então, ela, na última etapa, que faltava pouco para ela chegar, ela estava esperando, aí parou uma van azul, que estava esse casal com um bebê, e ela falou, ai, né, eles perguntaram para ela, você quer carona? Aí ela não viu problema nenhum, porque eles eram uma família, ainda tinha um bebê, eles não vão fazer nada comigo porque tem um bebê ali. E é ali que ela não, né, entrou no perigo total. E o que aconteceu? Eles pararam porque ela precisava usar o banheiro e ele foi também abastecer, e dentro do banheiro ela sentiu algo muito estranho. Ela falou, corre daí, agora. Aí ela, não, mas eu tô paranoica, eles estão com bebê, não vão fazer nada comigo. Mas ela sentiu isso muito forte, mas ignorou. Quando ela entra no carro, tem uma caixa dentro do carro muito estranha e ela não entendeu nada. Mas ela continuou sentindo algo muito estranho que falava para ela fugir dali. Enfim, ela não fugiu, acabou separando, foi sequestrada. Eles pararam, pegaram uma estrada, um desvio, e falaram, olha, aqui a gente vai cortar caminho, não se assuste, tá tudo bem. Aí eles pararam no meio do nada, colocaram essa caixa
na cabeça dela, ameaçando com, eu não sei, acho que uma faca, não me lembro. Mas o que ela iria fazer? Ela tá no meio do nada, né? E ali começou toda a tortura dela, ela foi colocada como escrava sexual, enfim. Aconteceram coisas bem torturantes com ela, porque ele era um homem extremamente perturbado, abusivo. A esposa dele já tinha um passado também bem complicado de ter uma relação familiar muito abusiva dentro da família dela, de negligências. Ela casou com ele, ela era adolescente, eu não sei mais ou menos a idade, isso no canal da Ju Cassini, ela explica tudo, tá? E ela também não era uma pessoa boa da cabeça, né? Assim, passado por muitas relações, muitos conflitos de familiares abusivos, e ainda arrumou um homem que foi extremamente abusivo com ela, mas ela estava ali, ela achava que aquilo era um casamento, ele era, e vocês sabem, né, que pessoas assim, que têm esse grau, que são psicopatas assim, elas são extremamente manipuladoras, né? Então ele conseguia manipular, e se a pessoa já tem carência afetiva, autoestima baixa, inseguranças, sem noção de uma base familiar, do que são relações, né, amorosas e de carinho, de respeito, fica à mercê, fica completamente vulnerável. E ele gostava de práticas sexuais bem estranhas, que eram aquelas práticas sexuais de DNA, eu não sei, que é parecido com aquele filme do 50 Tons de Cinza, esse filme aí que tem aquelas práticas lá, e de subjugar, de mestre, aí tem sadomaso também, enfim. Ele gostava disso. A mulher dele já não aguentava mais passar por aquilo. Ela só queria ter relações sexuais, ela não queria vivenciar essas torturas que ele gostava de torturar. E aí ele propôs para ela para sequestrar alguém e fazer isso, né, para ele poder praticar, mas ali aí a esposa fala: "Não, mas você só pode ter relação sexual comigo, mas você pode torturar outra mulher". Olha só, né? Então ela se sentiu aliviada: "Ai, não me tortura, tortura outra pessoa, mas comigo é que você vai ter a relação, vai ter relações sexuais". Aí ela viria isso como uma traição. Ou seja, duas pessoas extremamente perturbadas, né? Um manipulador e o outro manipulável, o torturador e o torturado. E aí a Colleen acabou caindo nessa malha aí desses dois, na teia aí deles dois, e eles tinham um caso de uma outra mulher que eles fizeram isso, só que ela acabou sendo assassinada por eles e não acharam o corpo, enfim. Essa mais ou menos a história resumida, só para dar um contexto aqui, e da importância que eu venho trazer aqui, do que o caso da Colleen tem a nos ensinar. E no caso da Colleen, a Colleen tinha uma família amorosa. Por que ela não fugiu? Ela passou 7 anos ali por situações terríveis, porque ele ameaçava, olha só a manipulação, ele ameaçava a família dela, ameaçava que existia uma grande rede que estava por trás daquilo, que era uma companhia, enfim, vocês assistam o vídeo da Ju Cassini que vocês vão entender o filme de terror que a Colleen passou, porque eu não quero focar nisso, eu quero focar na intuição, nesse sexto sentido que todos nós temos, e assistindo várias histórias de sobrevivência, tanto de sobrevivências de crimes reais, como de sobreviventes de acidentes de todos os tipos, de sobrevivência, principalmente na natureza. Todas essas pessoas, elas relatam esse sexto sentido, essa intuição forte, dizendo, orientando, né? Cuidado, não vá por aí, ou cuidado, ou olha, por aqui é muito melhor, siga por aqui. Quando já estavam na situação de sobrevivência, conectando com o instinto de sobrevivência, o instinto mais a intuição conseguiu levar eles a sobreviver. Como no caso daquele time de rugby do Uruguai que sobreviveu nas montanhas devido à determinação
que foi ligada a um instinto de sobrevivência com a intuição de dois sobreviventes, sobreviveram mais, óbvio, mas de dois sobreviventes, com a determinação deles, né, aliada à intuição, ao instinto de sobrevivência, eles conseguiram chegar até uma região que eles conseguiram se comunicar com um outro ser humano e que ajudaram eles. Essa história é incrível, é muito interessante, mas foi a determinação desse homem que fez com que todas aquelas pessoas sobrevivessem, né? Aliado a exatamente do que eu estou trazendo aqui. Mas voltado para crimes, que é basicamente o que eu estou trazendo, que tem dentro disso relações abusivas. No caso da Colleen, ela não conhecia essas pessoas, mas ela teve uma intuição muito forte. Em entrevistas ela fala, depois ela virou, ela começou a trabalhar e ajudar outras mulheres, mas isso impactou severamente a vida dela de forma negativa. Mas por alguma razão maior que não sabemos, ela precisava passar por essa experiência, a consciência espiritual dela, por alguma razão, precisava ter essa experiência na vida dela para aprender o que ela precisava aprender, para ser quem ela precisava ser nessa vida. Eu não sei, não tem como a gente dizer, porque eu acredito que nada na vida seja por acaso. Tudo existe um motivo e uma razão de ser. E, graças a Deus, esse homem foi preso, porque a própria mulher denunciou. Então, no canal da Ju Cassini, vocês vão ver ali a história real, como é que foi, vão ter as imagens, né, e de tudo que aconteceu, e que, graças a Deus, a Colleen é uma sobrevivente, e ela pôde ajudar outras pessoas, né, e ela é um exemplo de força e do porquê que ela não saiu daquela situação, quando ela teve chance, porque ela foi manipulada e ameaçada, a família dela foi ameaçada. Mas ela sempre coloca isso, que se ela tivesse escutado a intuição, e ela passou a ouvir a intuição dela ao longo da vida dela, isso virou a bússola dela. Agora eu quero falar sobre a história da Melissa Dorman, não sei como fala, é Dohme, mas eu vou escrever aqui, que eu vi no caso da Thaís, no canal da Thaís Rory, que é Casos Estranhos, o nome do canal dela, e é Thaís Rory, Casos Estranhos, e o nome do vídeo, né, é Encontrando a Felicidade Depois de, aí 3 pontinhos, o caso da Melissa Dormer, que sofreu um ataque brutal, terrível do seu ex-namorado, que não aceitava o término. Lá ela conta, a história é muito bonita da Melissa, a situação de sobrevivência, de tudo que ela passou, e depois ela casou com um bombeiro que salvou a vida dela, porque ela teve uma parada cardíaca e ele é que salva ela. E a história deles é muito bonita, porque depois da recuperação dela e tudo, ela vai agradecer os bombeiros e, enfim, a história deles realmente estava conectada, mas infelizmente por esse ato terrível. E no caso da Melissa, traz muito uma ingenuidade, assim, de uma pessoa boa, que ajudava os outros, que era extremamente útil, né, para a vida. Ela estava a serviço da vida, ela queria ser enfermeira, ela fazia trabalho voluntário, era estudiosa, ela era do bem. E como as pessoas do bem também precisam se proteger, elas precisam estar em alerta. Nós não vamos salvar o mundo, não vamos salvar ninguém. Nós é que temos que nos salvar. Nós é que somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa segurança. E no caso da Melissa, por uma ingenuidade, ela foi ao encontro desse ex, mesmo sabendo que não deveria. Como ela é uma sobrevivente, ela fala que ela sentiu algo muito forte para não ir, mas ela ficou com pena dele, né, vamos dizer assim, sensibilizada. E, bom, eu quero me livrar disso, eu queria que aquele relacionamento para mim já não dava mais. Então, eu vou lá falar com ele, a gente vai dar o último abraço e ponto. Gente, não façam isso. Aqui é outro alerta. Se você tá num relacionamento que já tem conflito, vocês já estão terminados, e a pessoa fica te procurando, já começa porque ela não tá te respeitando. Ela tá sendo egoísta, ela só tá pensando nela.
entendeu? Então ela não está respeitando o que você não quer. Isso que mostra que ela não te respeita, que o que você pensa não importa e ela está sendo egoísta e só está pensando nela. Não vá, não vá. Tanto homem como mulher. Se o relacionamento acabou, não vá para o último encontro de dar um abraço, de não sei o que. Não vá. E se você for, vá a algum lugar público com muitas pessoas e mesmo assim você ainda corre o risco. Já vi casos de mulheres que foram queimadas. Aliás, na história da Melissa, no canal da Thaís Rory, aparece, ela conhece uma mulher que teve 80% do corpo queimado. Eu não me lembro agora o nome dela, mas bem difícil. Eu não consigo imaginar o que essa mulher passou. Assim como teve outros casos também de mulheres que também mataram seus ex-companheiros ou se vingaram através dos filhos desse ex-companheiro. Enfim, gente, é complicado, né? O ser humano, ele tem umas perturbações e quando ele não entende fim e término de relacionamento, isso já te confirma que você estava certo em terminar, né? Isso é uma confirmação. Quando a pessoa ela não aceita que você não quer mais ficar com ela, que você quer se separar dela, isso já confirma que ela não tem respeito nenhum por você, dela ficar ali insistindo. Uma coisa é uma conversa com respeito, a pessoa ela não é insistir, mas ela demonstrar, né, se ela tem uma chance e tudo, e respeitar o seu tempo, porque também querer ficar com uma pessoa que não quer ficar com você, né, que tá pedindo para se separar, também é uma demonstração de total desamor. Eu quero ficar com alguém que não me quer? Então, assim, é importante entender isso. Se a pessoa não aceita que você quer terminar, isso já é um grande sinal de alerta. Isso é uma bandeira vermelha imensa, uma red flag, né? Então a Melissa, ela foi muito ingênua. Ela aceitou ir para encontrar e ver esse relacionamento, quer dizer, esse homem, né, que eles conheceram desde a da escola e tudo. Ele também tinha uma vida muito complicada, ele foi rejeitado pela mãe dele, ele tem uma história bem complicada. Depois o pai dele ainda foi preso por abuso sexual, enfim. Ele cresceu sem pai, sem mãe, porque ele morava com a mãe, mas a mãe não se importava com ele. E isso é uma ferida muito, muito grande, né? A ferida da rejeição é uma das piores para o ser humano, a rejeição e o abandono. Porque é o nosso instinto de sobrevivência. Não sobrevivemos sozinhos, nós precisamos de outro ser humano. Principalmente quando a gente nasce, né? E uma criança, os pais, ou quem cria a gente, né? A ferida, mesmo que você seja rejeitado pelos seus pais e você é criado por outras pessoas, eu não digo pais adotivos, eu digo tio, avó, avô, isso gera um conflito muito grande, né? E vai depender de cada ser humano, de como ele enxerga a vida. Tem pessoas que passam por essas situações difíceis e se tornam grandes seres humanos, não são assim. E tem gente que realmente fica muito perturbada e acaba indo para o ato da violência. Isso vai depender de como cada um reage às situações. Porque o Viktor Frankl, né, ele fala, é muito interessante, que ele coloca, não importa o que te aconteceu, o que importa é o que você vai fazer daquilo que te aconteceu ou que fizeram com você. Essa é a grande chave da vida. Então, isso com a Melissa foi bem triste, porque ela, na ingenuidade dela, ela aceitou, foi de encontro, e quando ela viu o ex-namorado dela, ela sentiu algo muito estranho. Ela já não deveria ter ido, já no telefone ela não queria encontrá-lo. E assim que ela o encontra, quando ela o vê, ela diz que o olhar dele era muito frio, gelado, não tinha alma, não tinha expressão, e ela sentiu um arrepio muito grande. E ele foi para cima dela para abraçar, ela com medo, ela sentiu medo, abraçou ele, mas ele deu um monte de golpes na cabeça dela com um canivete, foi um ataque brutal. Assistam o caso dela, que tem toda uma história, tem essa parte terrível do que acontece com ela, a recuperação dela,
a força de vontade dela de sobreviver, o instinto de sobrevivência dela ali, de permanecer viva, de lutar pela vida dela. E depois a pessoa que ela se torna, né, ela descobre uma profissão, ela deixa a enfermagem e vira, né, uma ativista e palestrante dessa causa de pessoas que vivem relacionamentos abusivos e em recuperação, principalmente as mulheres, né, que é o mais comum, mas tem também muitos casos de relacionamentos abusivos. Eu acho que é porque os homens, eles não relatam, né? Justamente eles têm a alta sociedade, não é visto de uma maneira assim, como assim você sofre relacionamento abusivo? Eu já vi muitos homens sofrerem com relacionamentos abusivos de mulheres abusivas, manipuladoras e controladoras. Não só os homens que também agem assim. Então, a gente precisa equilibrar, né? E não ficar que só são as mulheres que sofrem. As mulheres relatam mais, né? É mais comum, sim, mas os homens também sofrem, sim. Principalmente pessoas ciumentas e desequilibradas fogem dessas pessoas. E isso aconteceu no caso da Melissa. Ele ficou com muito ciúme porque ela tinha a ambição de ir para a faculdade, de ter a vida dela, a profissão que ela sonhava, e ele não aceitava isso. Não deixava ela sair com as amigas, e não é sair para as amigas por a noitada, é conversar com as amigas, sair com as amigas ali. Isso faz parte de quando você é jovem, até quando você é adulto, você ir tomar um café com uma sua amiga, ou sei lá, ir tomar uma cerveja, quem gosta, né? E não significa que você vai fazer alguma coisa. Agora também ficar indo pra noitada e um bando de festa, acho que é melhor ficar solteiro, né? Cada um tem os seus acordos, assim, mas proibir, né, a convivência de amizades e a pessoa ter a própria vida e o outro também, com respeito mútuo, é importante, né? Ter a liberdade, senão vira uma prisão. E relacionamento não é prisão, é uma troca, é muito importante, é muito bom ter relacionamentos positivos. A gente cresce e desenvolve. Então, no caso da Melissa, a ingenuidade dela acabou, e ela não seguiu a intuição, que ela falou que foi algo muito forte, e isso também ela relata nas palestras delas o quanto ela teve esse sinal, esses avisos interiores dentro dela. E assistam, porque a história dela, quando ela casa com o bombeiro e tudo que a mulher que ela se transformou, e ela foi atacada com 20 anos. Ela demorou aí um ano, né, e um ano e meio de recuperação total. Ela fez a viagem que já estava programada com uma amiga que ela queria fazer para a Europa. Ela quase perdeu tudo isso. Ela poderia ter ficado sem andar, sem ter movimento do rosto, porque paralisou um pouco de um lado do rosto dela. Muitas coisas poderiam ter sido terríveis, ela poderia não ter sobrevivido, enfim, né? Ele também ameaçou a mãe dela quando eles estavam lá no início, que ele começou a dar sinais. Quando estavam na escola, estava tudo bem. Quando acabou a escola e ele sabia que ela iria para a faculdade, aí que começou o tormento. E ele teve um ataque, ele nela num quarto, ele enforca ela e ele fala: não conte isso para ninguém, senão a sua mãe é que vai pagar por isso. Então, assim, essas ameaças, o abusador, ou a abusadora, eles agem assim. Eles ameaçam as pessoas que você mais ama. E é assim que te mantém no controle, né? Minando, te fazendo duvidar de si mesmo, ficar inseguro, vai tirando você de toda a sua rede de proteção através das ameaças e fora muitas outras coisas, né? Então assistam lá, eu vou deixar escrito aqui, né, o nome do vídeo e tudo. Para quem tiver interesse, vale muito a pena ver a história da Melissa, é muito inspiradora e ela fala da intuição, dessa conexão. Aqui também, que é o Vivendo com o Inimigo, que é um programa que passa e que traz esses relatos de várias pessoas que, por uma questão na vida, começam a se relacionar com uma pessoa inimiga, ou esse inimigo tá dentro da sua casa, é o seu irmão, é sua irmã, é seu pai, é um primo, uma prima, é uma mãe,
né? Um avô, uma avó, uma tia, um tio, enfim, tem também, né? Por isso que é vivendo com o inimigo, ou a pessoa leva para casa dela. Né? Tem vários, tem uma história de uma mulher que ela ficou namorando acho que por 10 anos, era uma indiana ou paquistanesa, não sei, ela morava em Londres, e a prima dela, quando ela foi descobrir, a prima dela que era o homem que fingia se relacionar com ela, e ela ficou 10 anos de relacionamento online, né, com esse homem que não existia, que no fundo era a prima dela, se vingando dela ali. Se vingando, não é vingando, né, mas, enfim, cometeu esse ato terrível com a própria prima. Como é que alguém consegue fazer isso? Eu não entendo. É uma história interessante também, mas eu só falei sobre isso por conta do vivendo com o inimigo. Nem é da história do caso do vivendo com o inimigo, é mais sobre quanto a gente precisa estar, assim, realmente ouvir a nossa voz interior em relação ao que o nosso sexto sentido ele nos fala em relação às pessoas que a gente tem essa percepção, a gente sente, isso é muito certo, é muito sério, sabe? Sente, eu pelo menos na minha vida eu várias vezes senti, tive essa percepção das pessoas, de ter uma voz aqui no meu ouvido que fala, e aí, bom, aqui, mais pra frente me revelava tudo aquilo que eu senti em relação a determinadas pessoas, né? Ou até uma repulsa. Tem pessoas que a gente olha, né? Na psicologia, a psicologia vai dizer que a intuição é um conjunto de memórias e acontecimentos ao longo da nossa vida e existência. Né? Tem também, assim, eles não colocam a intuição como algo espiritual, nada a ver com isso. Já o sexto sentido, que também a intuição já coloca como algo mais espiritual. Eu acredito que seja a união dos dois, sabe? Para mim, na minha vida, ao longo da minha vida, das experiências que eu vivi e acreditando na minha intuição, seguindo a minha intuição, tanto quanto para um alerta, quanto para um alerta de oportunidades, de coisas boas, de caminhos a seguir, e relacionados a pessoas também, não é só a gente precisa, porque se a gente começa a associar a intuição só para algo ruim que vai acontecer, a gente bloqueia esse outro lado de oportunidades. Não é só uma sirene, ela tem a sirene das coisas ruins e tem a sirene para as coisas boas também. Olha, vai por esse caminho, aí você vai e conhece uma pessoa que te ajuda e te traz várias coisas boas na sua vida, oportunidades de emprego, oportunidades de viagem, oportunidade de conhecer alguém bacana na sua vida, né? Ou alguém que, por exemplo, a minha mãe quando ficou doente há 2 anos atrás, graças a Deus ela tá bem, mas um período que ela ficou doente, eu fui procurar um médico cardiologista e eu fui no Google e o Google me levou exatamente para o médico perfeito, maravilhoso, assim, pela mim, eu pedi a Deus na hora. Eu fiz um Ho'oponopono, que é outra forma aqui que eu vou falar, mas assim, e aí eu me conectei e eu cheguei a esse médico perfeito e maravilhoso, que sim, salvou a vida da minha mãe no momento, sabe? Ele descobriu que ela estava tendo e que era só uma baixa de sódio e potássio, que estava fazendo com que a pressão dela ficasse elevando e baixando, elevando assim de um nível, e foi bem tenso. Mas durou uma semana, mas graças a Deus eu consegui, eu digo assim, todo o tormento, né? Mas eu encontrei esse médico. Minha mãe passou mal no final de semana, eu encontrei esse médico na segunda-feira, na quarta-feira ela foi para consulta e enfim ele descobriu o que ela tinha e resolveu o problema, né? E aí foi fazendo baterias de exames, enfim, mas eu tô falando dessa conexão que leva a gente, a importância disso, né? A importância da gente se conectar e seguir a nossa voz interior. Então, para mim, a intuição é uma união do que a psiquiatria, a psicologia, a neurociência fala, que é um conjunto de memórias, né, de experiências que a gente passa e associações, como também essa conexão com a fonte criadora, com algo superior a nós, com Deus em nós, né, o chakra cardíaco,
junto com o chakra coronário. Eu gosto de estudar chakras, eu fazia yoga, já tem tempo que eu não estou fazendo, mas a meditação é uma coisa que eu mantenho na minha vida. Eu não estou fazendo yoga assim regularmente, mas eu gostaria de fazer, mas isso é outra coisa. Mas assim, para mim a intuição, ela está associada a essa união, sabe? Aos mentores, ao anjo da guarda, a centelha divina, essa conexão com Deus, com a criação, com Deus em nós. Deus faz através de nós, de dentro da gente. Então, para mim, a intuição, ela vem muito com isso. Mas a gente precisa estar conectado. E para estar conectado, a gente precisa estar se respeitando, se colocando em primeiro lugar na nossa vida. Isso não é egoísmo, tá? Se colocar em primeiro lugar não é se colocar em primeiro lugar que os outros, eu sou melhor, eu sou... Não, eu sou importante para mim. E se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Porque no fundo, cada um tá cuidando da sua própria vida. E tá tudo bem. Claro que a gente precisa ter empatia. Mas se eu tirar o meu braço para dar para alguém, eu vou ficar sem, né? E aqui então, no Vivendo com o Inimigo, no canal, eu gosto de assistir com a Lives do Wolka, que é um canal, Lives do Wolka, o Wolkabone, eu não sei agora, mas eu acho ele muito engraçado. E ele faz uma coisa muito interessante que dentro de toda aquela história terrível, traumática, ele traz uma leveza, assim, porque ele é engraçado, né? Então, e ele também traz, ele reage a esse vídeo como uma forma de alerta. Então, ele alcança muitas pessoas e é muito importante isso. Eu acho bem interessante e eu gosto de assistir, não, eu prefiro assistir com ele pelo YouTube do que assistir, né? Porque eu vejo que é o mesmo padrão, os sinais estão ali bem claros, mas a gente não quer ver, né? Porque por questão de carência emocional, depende muito da nossa bagagem emocional, né? Os sinais alertas estão ali, as red flags, e a intuição está o tempo todo falando com as pessoas. É impressionante, as pessoas que relatam a sobrevivência delas, né, de vivendo com um inimigo, todas elas falam a mesma coisa. A minha intuição dizia, alguma coisa me falava, mas eu ignorei. E tem uma frase que é muito interessante, que eu não sei quem é o autor, mas eu já ouvi o professor Marcos Trombetta, ele sempre fala dessa frase, né, que o ser humano, ele não acredita no que ele vê o que ele acredita. E o que significa isso? A gente vê o mundo através das nossas crenças, né? E muitas vezes a gente não quer aquela realidade que está ali, a gente prefere a ilusão, entende? Porque a realidade vai obrigar a gente a tomar uma decisão. E muitas vezes a pessoa não quer sair daquele relacionamento abusivo, a pessoa não quer aquela realidade, ela prefere estar ali sofrendo. Ela não quer enxergar que, por exemplo, o amor da vida dela não é aquilo que ela criou. E é assim que a paixão muitas vezes faz, né? A gente às vezes está apaixonado e a gente se apaixona pela ideia de que a gente fez da pessoa, mas a pessoa está ali mostrando pra gente quem ela é, mas a gente não aceita, a gente não quer a realidade, como várias coisas na vida, tá? A gente age assim, né? A gente ignora a realidade e vive na ilusão, né? Então, para viver na realidade, a gente precisa despertar nossa consciência e trabalhar nossos traumas. Todos nós temos traumas infantis, mesmo que não tenha acontecido algo assim aterrorizante, né, de coisas bem sérias e graves e de crimes mesmo que a gente vê pessoas passarem, né, por abusos terríveis na infância, principalmente na infância, negligências severas e tal, né, mas todos nós temos traumas infantis, depende da interpretação que a gente dá também pelos fatos que acontecem. E aí, nesse caso, tem o nome do canal, tem o Lives do Wolka, mas ele reagindo, vivendo com o inimigo, aí o nome é Ele Parece o Criminoso da TV. Se vocês digitarem isso lá no YouTube, botar Lives do Wolka, eu vou escrever aqui também, e Vivendo com o Inimigo, Ele Parece o Criminoso da TV. Eu tô rindo porque é engraçado, ele parece o criminoso da TV, porque uma amiga liga pra ele e fala, olha, o teu marido parece esse criminoso que tá aparecendo aí na TV, mas ela, não é ele. Mas enfim, essa mulher foi muito interessante porque ela
soube ouvir a intuição, ela soube agir dentro da intuição dela e ela teve a atitude perfeita no sentido de que ela sobreviveu e as filhas também. Ela foi bem sábia, sabe? Ela tinha por mais que algumas coisas ela tivesse ignorado, mas foi crucial ela dar atenção às intuições mais importantes que ela teve. Então ela foi fiscalizar, ela foi pesquisar e realmente descobriu que ele era um assassino, enfim. Mas ela termina o vídeo falando que depois que tudo isso passou, ela viu quanto que ela estava certa, quanto que a intuição dela, né, viu os sinais todos que aquele homem deu e tudo, sabe, ela realmente ela fortaleceu muito a intuição dela, aquilo foi muito forte para ela. E ali ela viu que essa força interior que ela tinha, isso só fortaleceu mais ainda a relação dela com ela mesma, né? Isso foi muito importante. Então ela termina o vídeo falando isso. Eu aconselho a ver também esse vídeo, tá bem interessante, né? A maneira como ela agiu, como a intuição foi dando os sinais, ele foi dando os sinais, ela foi captando, a intuição dela foi captando, ela foi unindo tudo e a maneira como ela agiu foi o mais importante. Outra coisa aqui que agora eu quero falar, que a intuição, ela traz, né, algumas formas da gente entender, né? Ela tem, quando a gente está muito conectado, tem a voz, é uma voz clara e leve, né? É uma voz interior assim clara, bem clara assim, da nossa mente e leve. E a intuição, ela nunca é uma sensação de ansiedade e medo. Ela sempre traz uma calma, mesmo que seja algo ruim, tá? Você vai sentir uma sensação, você pode sentir um desconforto imediato quando é algo que não é bom. Mas é uma coisa, não é uma paranoia. Paranoia é quando a gente fica ansioso, estressado e com medo. Não, a intuição não. Ela te traz um lembrete assim, sabe? Algo mais sutil, mas pode te trazer esse desconforto. Às vezes um frio na barriga, um arrepio na espinha. Quantas pessoas não relatam isso? Nossa, eu senti um arrepio na espinha. Um calor, um frio que você não entende, assim, são sensações, né? Um mal-estar, enjoo também, vontade de vomitar, né? São muitas sensações ali, que esses já estão mais, eu acho que mais relacionados a medo e fuga também, que a intuição traz, mas não é uma paranoia, é diferente de paranoia, que paranoia traz ansiedades e pensamentos ruminantes, é outra coisa, tá? A intuição sempre é algo mais sutil e mais calmo e mais claro. Aí também para um lado assim positivo, traz uns pensamentos recorrentes de ideias, de vai por aqui, faz isso aqui, fica na tua cabeça alguma coisa que você precisa fazer e fica... vai fazer uma yoga, vai nessa escola aqui, aí fica aparecendo o nome daquilo na sua frente, num filme, situações assim, é quase que uma sincronicidade, né, que tem também. As sincronicidades é uma forma também da intuição, que é chamado de coincidências, né, entre aspas, e tem muita gente que chama de deucidências, né. Que sincronicidade foi Jung, né, que trouxe esse nome. Tem sonhos vívidos também, quem tem essa conexão com os sonhos também, tem os sonhos. Eu já tive vários sonhos bem vívidos que me trouxeram muitas mensagens e alertas, sonhos até às vezes premonitórios eu tive também. Aí, né, aquilo que eu falei, reações físicas, os arrepios, o corpo, né, ele dá essa sensação, esses estímulos, né, são respostas diretas, né, esses estímulos da percepção que a gente tem na intuição, aí às vezes vai dar esse arrepio, esse calor, aí vai depender, né, se for pro positivo, pro negativo, né, pro caminho bom ou pro caminho ruim, vamos dizer assim,
Existe, é só a gente ir percebendo e voltando, às vezes, assim, com situações que a gente passou e os avisos que a gente recebeu, né? É mais isso. Era isso que eu queria dizer da intuição e o que leva a gente a perder também, né? Essa intuição, né? E tá em relações e coisas ruins, assim, tem a desconexão consigo mesmo. Às vezes é uma falta de Deus, né? De não ter uma crença, apesar de ter muitas pessoas ateias que têm essa conexão, mas elas não elas denominam, elas dão outro nome a isso, ter que é a intuição sem essa conexão espiritual, mas eles seguem os filhos, muitos empresários de sucesso têm esse feeling, eles chamam de feeling, chamam de intuição, ou até chamam de instinto, mas não é instinto, porque o instinto ele está relacionado a um ato impulsivo de sobrevivência, diferente da intuição. Então, muitas pessoas que são ateias, elas têm essa conexão e dão outros nomes, elas não relacionam a Deus em si, né? Tem a carência, né? A carência afetiva, a carência de várias formas nos levam a entrar em relacionamentos bem furados na nossa vida, porque a gente não está se dando aqui esse amor e a gente vai buscar no outro. Aí a gente vai vazio para uma relação. Não tem, a gente não está doando nada. A gente está doando carência, apego. Isso não é amor. Isso é um amor doentio, não é amor de verdade. Eu tô vazio e quero que o outro me preencha. Isso não existe. A gente precisa se preencher de si mesmo, né? Se conhecer, se respeitar, se amar, né? Ver o que eu gosto de fazer. É gostar da sua própria companhia, para depois ser uma boa companhia para alguém, porque senão a gente vai ser uma pessoa chata, ciumenta, apegada, sufocante, não ter vida, fica ali só grudado na vida do outro, não tem projetos de vida, não se conhece, não sabe o que gosta, o que quer, e fica ali como uma bolsa sendo carregada para lá e para cá, né? Uma sacola vazia, né? Sendo carregada. A baixa autoestima, obviamente, né? A baixa autoestima. Se eu não tenho uma estima por mim, né? O que é a autoestima? Né? A autoestima, ela pode ser baixa ou alta. O que significa? É a minha opinião sobre mim mesma. Quais são as minhas opiniões sobre mim? O que eu penso sobre mim? O que eu acho de mim? Eu me amo, me valorizo? Me coloco em primeiro lugar na minha vida? Eu faço as coisas por mim ou eu quero que os outros façam para mim? Né? Eu acho que os outros têm que me fazer coisas, têm que me dar, me nutrir, me alimentar. Não, eu não sou um bebê, né? Eu sou 100% responsável pela minha felicidade. E entender isso tira a gente, né, dessas relações abusivas da nossa vida, tanto de gente, de amizade, profissional, familiar, afetiva, né, o relacionamento amoroso, tudo isso. Ai, que minha perna tá doendo. Aqui. E aquilo, né, ter consciência de que não podemos salvar ninguém, só podemos salvar a nós mesmos. Não vamos mudar ninguém, só podemos mudar a nós mesmos. Isso serve também para relacionamentos de codependentes, né? Pessoas que são codependentes, são pessoas dependentes elas são codependentes de pessoas dependentes químicos, com vícios severos, né? Como a dependência química, o alcoolismo, jogos. A pessoa ela fica ali achando que ela é a salvadora, é o síndrome do salvador. Eu vou salvar ele, eu vou mudar ele, porque aquilo faz com que eu me sinta melhor que o outro. É ele que tem um problema, eu não tenho um problema. Mas aí você fica ali tentando salvar alguém que não quer ser salvo e que tem o direito de escolher e ficar naquela situação, né? A pessoa precisa buscar a vida dela. Ninguém vai salvar ninguém, ninguém vai mudar ninguém. A gente vai fazer a mudança por si mesmo e se salvar. Como é que eu vou ser uma pessoa boa para alguém se eu não estou sendo para mim? Isso é importante, né? E não é papo de autoajuda, isso é muito sério.
tô aqui falando de uma forma simplória, acabou que o vídeo ficou muito longo. Eu quero trazer mais coisas sobre essa parte de intuição, de outras histórias de outras pessoas que eu acho bem interessante. Eu adoro, não sei vocês assim, mas eu adoro histórias de sobrevivência. Eu sempre procuro e busco sobrevivências de várias formas de ser humano, essa força, essa capacidade que a gente tem, né, de se manter vivo e buscar alternativas, né? Quantas pessoas você pensa, fala, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu sobreviver a isso? Né? Tanto não só de relacionamentos, mas de acidentes e catástrofes que acontecem, né? Tem até o caso daquela família que sobreviveu, era uma família espanhola, mas fizeram um filme que tem aquele tsunami na Indonésia, né? Aquela história também bem interessante, aquela história daquela família incrível. Mas é isso, gente. Fique com um grande abraço. Sigam a sua intuição, trabalhem para fortalecer. A meditação é muito boa, a oração. Eu ia falar do Ho'oponopono. Eu faço muito Ho'oponopono, eu gosto. Eu me sinto muito melhor. Eu faço o método da Betty Russo, o Ho'oponopono mágico, mas eu já conheço o Ho'oponopono lá que eu li o Limite Zero, acho que foi em 2012 ou 2013 que eu li o livro do Limite Zero, que é o autor que trouxe, e a Betty Russo se inspirou e criou o método dela, que eu gosto muito. Eu gosto muito das meditações que a Betty oferece no canal dela de forma gratuita. Não tem propaganda no meio das meditações, só no início e quando acaba, mas no meio das meditações não entram as propagandas, e eu faço bastante isso. Eu vejo que, como eu fico muito mais conectada comigo, eu tenho vários dias de sorte de conexão com a minha intuição, de ouvir mesmo. Então, eu aconselho muito quem gosta a fazer o Ho'oponopono. E a meditação, as suas orações, dependendo da sua fé, da sua crença, se acalmar e observar ao longo da sua vida, quando você está nesse feeling, né, da intuição, os momentos tanto para as coisas boas quanto para as coisas que te alertaram de um perigo maior. É isso. Fiquem com um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te trouxe uma mensagem, compartilha e deixe o seu like. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Falou, tchau!